Hoje nós vamos mergulhar direto num dos momentos mais decisivos e, eu diria, sintomáticos desse atual ciclo da seleção brasileira. A poeira do título do Campeonato Paulista conquistado pelo Palmeiras no último domingo, dia 8, mal baixou e o foco já mudou completamente. Uhum. Já virou a página, né? Exatamente. O radar do Carlo Ancelotti e da sua comissão técnica já está totalmente voltado para o Allianz Parque e para São Januário nesta semana. E o motivo? Bom, o monitoramento presencial de dois nomes que já frequentaram as listas desse ciclo e que agora estão sobre holofotes fortíssimos a poucos dias de uma convocação crucial. Estamos falando do atacante Vitor Roque, que é, sem dúvida, o grande centro das atenções aqui, e o meio-campista Andreas Pereira. O anúncio oficial sai na próxima segunda-feira, dia 16. E o contexto não poderia ser mais pesado, certo? Nem um pouco. Estamos falando de amistosos contra a França e a Croácia, justamente na penúltima janela de testes antes do início da Copa do Mundo. Então, a grande questão que nós vamos debater hoje é a seguinte: o atual momento do Vitor Roque justifica uma convocação para jogos desse nível de exigência tática e física? Principalmente, sabe, considerando aquela tensão óbvia entre a excelente produtividade dele no Palmeiras e os problemas físicos inegáveis que ele vem arrastando. É uma balança bem complicada. Com certeza. Para deixar minha posição clara desde já, como observadora atenta desse processo, eu defendo que o histórico do Roque neste ciclo, aliado aos números dele, torna a convocação não apenas justificável, mas essencial para a consolidação do grupo do Ancelotti. Certo. Bom, eu já encaro essa situação de uma forma bem mais pragmática, voltada estritamente para a fisiologia e o calendário. A iminência da Copa do Mundo e a intensidade absurda que seleções como França e Croácia impõem no jogo, isso torna um risco gigantesco convocar um jogador que, devido a problemas físicos recentes, não conseguiu sequer ser titular no jogo de ida da recente decisão estadual. Na minha visão, levar o atleta para esse cenário agora é uma imprudência médica e técnica. Eu entendo porque você adota essa postura mais defensiva em relação à saúde dele, mas a gente precisa separar o que é a leitura de um boletim médico do que é a leitura tática de um talento diferencial. O Vitor Roque não é só mais um jogador compondo o elenco, sabe? Ele é a maior contratação da história do Palmeiras. E ele está na segunda temporada entregando resultados muito consistentes. Os números são bons, de fato. São muito bons. Estamos falando de 6 gols e 1 assistência em 14 partidas neste ano de 2026. Isso mostra uma eficiência letal. Mas, além da estatística pura, o que a comissão do Ancelotti avalia é o encaixe. O Roque e o Andreas já conhecem o ambiente dessa seleção. Então, quando a comissão técnica decidir os jogos contra o Vasco e o Mirassol nesta semana, eu não leio isso como um teste de emergência ou uma prova de fogo física. Não, você não acha que é uma avaliação de risco? Não mesmo. É um movimento de consolidação. É um rito de passagem natural para garantir que peças que já são confiáveis do esquema do treinador estejam prontas. O fato do Roque estar lidando com alguns problemas físicos, mas ainda assim impactar os jogos o suficiente para conquistar o Campeonato Paulista, demonstra uma resiliência mental impressionante. É a resiliência técnica que a seleção precisa. Olha, essa resiliência mental que você cita é fantástica, sim, para o futebol de clubes. Especialmente num campeonato estadual onde, sejamos honestos, o nível de exigência ainda permite essas flutuações de intensidade. Mas os números e o talento natural do Roque acabam maquiando o problema real que temos aqui. Estamos na penúltima janela de amistosos antes do início da Copa do Mundo. Justamente por isso ele precisa estar lá. Mas, do ponto de vista da ciência esportiva e da preparação de alto rendimento, esse não é o momento para fazer observações de jogadores que não estão 100% fisicamente. A intensidade de um amistoso contra a França e logo depois a Croácia não dá ao treinador o luxo de gerenciar minutos de um atleta que ainda lida com sequelas físicas. A gente precisa ser muito claro. Ele começou no banco, no primeiro jogo da final estadual, por não aguentar a carga. Qual é a utilidade real de expor o atleta nesse momento? A utilidade é o encaixe do time base. Mas a verdadeira prioridade deveria ser garantir que ele esteja plenamente curado.
Forçar essa integração agora contra adversários da elite europeia sob uma pressão gigantesca é arriscado. Pode piorar a lesão dele e, no fim das contas, não vai entregar os dados táticos que o Ancelotti precisa, porque ele vai jogar com o freio de mão puxado. Mas veja bem a logística desta semana. A agenda da CBF é extremamente reveladora sobre como eles estão encarando a importância do Roque e do Andreas Pereira. O Rodrigo Caetano e o Thomas Araújo vão estar em São Januário na quinta-feira, dia 12. E aí, no domingo, no Allianz Parque, contra o Mirassol, o Araújo terá a companhia de ninguém menos que o David Ancelotti, filho e auxiliar direto do Carlo. Sim, uma comitiva de peso. Exato. O fato deles cruzarem o Atlântico para montar essa base de observação presencial a poucos dias do anúncio da lista não sugere dúvida, sugere o alto grau de profissionalismo e minúcia dessa comissão. Ir observar os dois logo após o título paulista é, na verdade, uma ferramenta de integração emocional e tática. É mostrar prestígio, mostrar que eles fazem parte fundamental do projeto da Copa, independentemente de um desconforto muscular recente. Entendo seu ponto sobre o prestígio, mas eu simplesmente não acredito nisso. Deixe-me dizer o porquê. Eu leio esse movimento como um sinal claro de alerta vermelho da comissão técnica. Pensa comigo, estamos a dias do anúncio, na segunda-feira. Deslocar o coordenador executivo, o analista de desempenho e, no domingo, principal auxiliar do time, para 2 jogos consecutivos de campeonato nacional, configura na prática um teste de aptidão física de última hora. Você acha que eles cruzariam o mundo só para ver se ele aguenta correr? Com certeza. Não é uma visita de cortesia. Se o Roque estivesse voando, sobrando em campo sem nenhuma preocupação física, não haveria necessidade desse escrutínio in loco tão em cima da hora. A presença do David Ancelotti no Allianz Parque revela apreensão e dúvida. Eles querem uma garantia visual de que o jogador suporta a convocação. E voltando ao que você falou sobre os números e a eficiência letal dele... Sim, 6 gols no início de temporada. Sim, mas o nível de exigência de um campeonato paulista é diametralmente oposto à intensidade de jogos contra a elite europeia. O próprio jogador reconhece o peso da situação. Na premiação dos destaques do Paulistão, o Roque disse: "Eu sempre falo que procuro trabalhar com muita humildade, foco e fé. Se Deus quiser, se vier uma convocação, vou ficar muito feliz." O que mostra que ele está mentalmente preparado e super ciente do papel dele no processo. Mostra que ele é humilde e focado, o que é nobre. Mas no futebol internacional pré-Copa, confiar em foco e fé não é suficiente. A ciência esportiva exige plenitude física, uma plenitude que, por admissão dos próprios fatos recentes, como começar uma final no banco, ele não possui atualmente. A inteligência posicional e a vontade não resolvem se o músculo posterior da coxa te impede de dar o sprint necessário na pressão pós-perda contra a França. Essa sua leitura sobre a pressão pós-perda é válida, mas você foca muito no risco clínico isolado. E nós precisamos olhar para a gestão de risco do calendário macro. Como você mesmo pontuou, a janela de testes está se fechando. Se o Vitor Roque já faz parte das engrenagens deste ciclo, deixá-lo de fora desses amistosos contra a elite europeia significa que ele vai chegar à Copa do Mundo sem um entrosamento tático crucial com o sistema do Ancelotti nesses palcos gigantes. Mas ele pode recuperar isso nos treinos finais antes do torneio. Treino não é jogo contra a França. O risco de não convocar o jogador agora, privando-o dessa vivência em campo com a seleção contra times desse calibre, é muito maior do que o risco físico de gerenciar os minutos dele. E lembre-se, o Roque não joga sozinho. É aqui que entra o papel fundamental do Andreas Pereira, que também é foco desse monitoramento do David Ancelotti. Certo, o Andreas tem sido importante para o clube. Importantíssimo. Se o Vitor Roque está num momento em que não pode, porventura, morder a saída de bola adversária por 90 minutos, você ajusta a estrutura de posse. O Andreas Pereira traz justamente aquela pausa, aquele controle de meio campo que faz o adversário correr atrás da bola. A simbiose entre os dois no Palmeiras é evidente. O Roque ameaça a profundidade, a defesa adversária recua e o Andreas ganha um espaço na intermediária para pensar o jogo. A comissão técnica vai ao estádio para ver justamente como essa dinâmica de clube pode ser transportada e adaptada para a seleção. Esse é um argumento convincente.
E a qualidade de passe do Andreas é realmente indiscutível. Mas você considerou o efeito colateral de tentar implementar essa simbiose com um jogador no seu limite físico contra uma seleção de elite? O efeito colateral seria um aprendizado valioso. Eu discordo frontalmente. Se a ideia da penúltima janela pré-Copa é avaliar o esquema tático principal e você coloca em campo um centroavante que está jogando no sacrifício, você contamina a avaliação do time inteiro. Se o Roque joga com limitações contra a França, ele não faz os movimentos da velocidade correta. E o que acontece? O Ancelotti não consegue extrair dados precisos nem do desempenho individual dele, nem da dinâmica ofensiva coletiva da seleção. Não acho que a avaliação seja perdida só por causa de uma limitação de minutagem. Mas é mascarada. O meio-campo do Andreas Pereira vai ser engolido pela fisicalidade da marcação francesa se o ataque não conseguir empurrar as linhas adversárias com picos de velocidade reais. Você transforma uma janela inestimável de testes em um exercício frustrante e enganoso. A comissão não vai saber se a tática falhou por erro do modelo de jogo ou pela pura limitação física momentânea do Roque. Levar problemas físicos não resolvidos do clube para a penúltima data FIFA é para mim um erro crasso de planejamento. Bom, o planejamento de Copa do Mundo quase nunca conta com um cenário perfeito. A história das seleções campeãs é feita de gerenciamento de crises físicas e de apostas em talentos que são diferenciais absolutos. E é inegável que os números expressivos do Vitor Roque em 2026, a importância tática dele e o histórico que ele já construiu com a camisa amarela, tornam a presença dele um passo muito lógico na montagem desse elenco. A ida do David Ancelotti ao Allianz Parque só referenda esse prestígio. Nós lemos esse deslocamento da comissão de maneiras opostas. Para mim, o pragmatismo tem que prevalecer sempre há tão pouco tempo de um Mundial. O peso de adversários como a França e a Croácia exige um grupo que esteja fisicamente impecável, pronto para competir no nível mais alto de exigência do planeta. O monitoramento em loco nesta semana é sim um sinal de alerta sobre a prudência dessa convocação e não um mero rito de prestígio. Nós realmente divergimos na interpretação das intenções do Ancelotti aqui. Mas é muito interessante notar que, apesar das nossas visões diferentes sobre a logística e o risco clínico, nós convergimos de forma muito clara em um ponto central. O Vitor Roque é inegavelmente um talento geracional. E o Andreas Pereira merece cada segundo dessa atenção do radar da seleção, considerando o excelente trabalho que a dupla tem feito no Palmeiras nessa temporada, coroada com esse título estadual. Exatamente. A qualidade técnica da dupla nunca esteve em julgamento aqui. A grande questão e o grande desafio da comissão técnica até segunda-feira é gerenciar o talento de alto nível sob uma pressão imensa do calendário e da fisiologia. É um quebra-cabeça complexo. Sem dúvida. Por isso, deixamos aqui o convite para quem está nos ouvindo. Observem o desempenho do Roque e do Andreas nesses jogos contra Vasco e Mirassol, façam as suas próprias avaliações e vejam se as movimentações deles justificam a passagem para a Europa. Na segunda-feira, dia 16, quando Carlo Ancelotti anunciar a lista final, nós vamos descobrir qual das nossas teses prevaleceu lá dentro da CBF. Perfeito. O campo e a lista final vão falar por si. Sempre um grande prazer debater essas complexidades do futebol com você. O prazer é todo meu. É fundamental mergulhar nessas camadas táticas e físicas. Até a próxima discussão.